Pastor, em 1 Timóteo 2, 9 a 15, deixa as mulheres numa condição inferior? Como podemos entender isso? Eu sempre falo do contexto, né? Do texto. O contexto da carta de 1 Timóteo, só dá uma olhada aí, você vai perceber que Paulo fala para Timóteo sobre tomar cuidado com falsos ensinos, né? Ensinos estranhos que estavam tomando espaço na igreja de Éfeso, no caso, né? Então Paulo está dando algumas recomendações para aquele irmão, né? De como que ele deveria proceder naquela situação. Há muitas interpretações para esse texto em questão, né? Que levam em conta o contexto cultural da época e etc. Mas para a gente não se perder muito aqui, eu acho que é importante frisar especialmente que quando Paulo diz a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição, não permitindo que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio, ele não quer dizer que a mulher nunca pode ensinar ao homem, ou que nunca pode ensinar, pregar, coisas desse tipo, né? Na verdade, o que está em pauta aqui é a ordem do culto público no que se refere à supervisão autoritária dos líderes da igreja. Aquilo que nós chamamos de pastores, né? Que no contexto do Novo Testamento, são os chamados presbíteros. A própria sequência do texto leva a gente para esse lado. Paulo está dizendo que para enfrentar esse problema de falsos ensinos na igreja, Timóteo precisaria levantar líderes, né, presbíteros, capazes de cuidar do rebanho de Deus do jeito que deve ser. E o que o texto dá a entender, então, é que esse papel não seria para a mulher. Porque logo depois ele vai dizer como que deveria ser o perfil do presbítero. E ele não inclui ali características de como uma mulher, né, poderia preencher esse requisito. Ou seja, o que Paulo está falando é que quem deveria ensinar com autoridade pastoral naquela ocasião para o enfrentamento de falsas doutrinas eram alguns homens, a saber, os presbíteros, os líderes da igreja, os pastores, né? Nós já vimos mulheres liderando na Bíblia, como a Débora, por exemplo, no Antigo Testamento. Ela era uma autoridade civil sobre homens, né? E a Bíblia não fala disso de forma jocosa, negativa, né? Não, a Bíblia não conta desse jeito, né? Nós já vimos na Bíblia também Priscila ensinando Apolo, né, no Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios que as mulheres tinham liberdade, né, para profetizar, para orar na igreja. Você vê isso lá em 1 Coríntios capítulo 11. Então, o texto aqui, ele está falando de pregação autoritária, né? Pregação que nos parece que é limitada aqui no Novo Testamento àqueles que são chamados presbíteros, aqueles que são ordenados para pastorear a igreja. É nesse sentido que Paulo está dizendo, né? Na verdade, esse texto não é contra a pregação feminina, esse texto é mais contra vamos dizer assim, o pastorado, a ordenação feminina, né? Ele é um dos textos usados para defender a não ordenação de mulheres ao ministério pastoral.